Olá, irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o Alex do Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista em Paranavaí, Paraná. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Quem quiser saber mais informações sobre a nossa congregação, pode acessar o www.pibparanavaí.com ou então seguir as nossas mídias sociais. Nós temos o Facebook, o Instagram, o YouTube e agora o SoundCloud. A mensagem que eu trago hoje para vocês, o título dela é O Encontro de Jesus com seus discípulos em meio aos grandes desafios da fé. Esta é a parte número 1 desta mensagem, o encontro de Jesus com seus discípulos no meio de uma grande tempestade. Eu separei aqui o texto bíblico de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levavam consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, há momentos da vida em que somos desafiados a demonstrar fé no meio de uma grande tempestade. O Senhor é dono de tudo, Senhor de todas as coisas. Até com as forças da natureza podemos ver a força do seu poder, tal qual nesta passagem. E muitas vezes, a maior tempestade que precisa ser acalmada é aquela que está dentro da nossa alma. Os discípulos de Jesus estavam vivendo uma situação complicada. Eles não eram pescadores despreparados. Bem pelo contrário, eram muito experientes, pois conheciam o local, o lago de Genezaré, onde trabalharam e pescaram por toda a vida. Não lhe era algo desconhecido, pois seu trabalho estava ligado àqueles barquinhos, àquela situação. Eles conheciam as tempestades, sim, que vinham sobre aquele mar. Porém, naquele momento, naquele instante, a coisa foi tão complicada, mas tão complicada que eles temeram por suas vidas e não se conformaram em ver Jesus dormindo calmamente ali no barco. Estas cenas nos ajudarão a entender que temos que vivenciar em nosso dia a dia uma fé que não é apenas teórica. O evangelista Marcos insere essa história após uma série de parábolas, onde Jesus trata a respeito do reino de Deus. É como se o evangelista nos dissesse assim: Jesus explicou a dinâmica de como as coisas funcionam no reino, e nós, seus discípulos, achávamos que tínhamos entendido tudo, até que entramos no barquinho, e tivemos que colocar em prática aquilo que aprendemos sobre o que acontece no reino. Percebemos que não sabíamos a lição. Era um momento da provação. Podemos dizer que era o momento do estágio, depois de toda a teoria. É nessa perspectiva que gostaria de abordar este texto hoje. Algumas vezes o Senhor permite que a nossa fé seja provada, para que possamos vivenciar aquilo que aprendemos e possamos realmente experimentá-la. O reino de Deus é testado diariamente em meio às nossas experiências diárias, batalhas e tempestades. De uma maneira ou outra, a nossa fé será provada diante dos desafios que temos à nossa frente. Por exemplo, os desafios das circunstâncias.
Quem não viveu tempestades em determinados momentos da vida? Uma enfermidade, um problema financeiro ou familiar, uma situação que não, compreendemos com alguém que amamos muito. Quem não viveu uma tempestade dessa? Talvez as tempestades da vida sejam um momento no qual tenhamos que experimentar e vivenciar a nossa fé, conforme está descrito no verso 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Às vezes temos momentos na nossa vida em que se levanta uma grande tempestade e um grande vendaval, e parece que o nosso barco vai afundar. Este desafio acontece quando a realidade põe contra a parede a segurança da nossa fé. Os discípulos eram homens experientes, com certeza, sabiam que deveriam remar, tirar a água para fora do barco, sabiam quem deveria descer ou subir a vela. Cada um tinha a sua função. Conheciam o lago também, pois pescavam ali a vida inteira praticamente. Sabiam como seguir na direção correta para não tombar diante da fúria das águas ou não encalhar num monte de areia. Eles sabiam a direção para onde estavam indo. Mas parecia que toda a técnica que eles tinham, todo o conhecimento, toda a habilidade não estava funcionando em meio àquela atípica tempestade. Então aqueles homens experimentados foram tirados da sua zona do conforto. A tempestade estava tirando até a esperança do coração deles. É interessante notar que o desafio da circunstância em nossa vida se revela quando todos os outros instrumentos de segurança se mostram incapazes e insuficientes. Somos pessoas que aprenderam a passar as situações complicadas. Criamos para isso plano A, plano B, plano C, dizemos a nós mesmos: se não der certo dessa forma, mudarei a estratégia, seguirei por outro caminho. Vou por ali, por aqui, desviarei por lá, tentarei desse jeito, daquele e assim por diante. No entanto, há determinados momentos da nossa vida em que nenhum desses planos funciona. Dizemos: não sobrou plano nenhum, e agora? Somos tentados a imaginar, então, que chegou uma situação para a qual Deus não tem resposta para nós. Chegamos a esse ponto. Mas, irmãos, Deus sempre tem respostas. Ele sempre tem um caminho. Nunca é pego de surpresa em absolutamente nada, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Somos nós que, quando perdemos os meios de segurança, temos que depender exclusivamente e totalmente do Senhor dos Senhores. Saindo assim da zona de conforto, experimentamos então um tipo de fé que não estamos acostumados a vivenciar todos os dias. O interessante é notar que essas lições que aprendemos ao longo da nossa história são confrontadas por essas experiências. Jesus havia contado aos discípulos versículos antes, ele dissera que o reino de Deus é como um agricultor que lança a semente na terra e que não importa se fica acordado ou se vai dormir, pois dependerá da chuva que cai, da germinação sobre a qual não tem nenhum controle, do crescimento onde não pode fazer absolutamente nada, até que chegue o momento em que o fruto está maduro e então ele possa colher. Nessa comparação, Jesus está dizendo o seguinte: olhem, nossa participação no reino de Deus está quando semeamos a palavra e depois quando colhemos o fruto. Todo o processo intermediário é uma tremenda dependência da graça e do poder do Pai Celestial. Não está sob o nosso controle. Os discípulos escutaram esse sermão e entraram no barquinho. Nesse momento, então, de certa forma, iniciou-se uma semeadura. Eles remaram, mexeram naquilo, arrumaram isso, aprontaram aquilo, mas Jesus disse: não importa se você está dormindo ou se está acordado,
o reino de Deus tem o seu curso. Ninguém pode detê-lo ou modificá-lo. Ninguém está no controle a não ser o Deus eterno. Então ali estavam aqueles homens, marinheiros experientes, desesperados com a situação atípica. E Jesus ali, calmamente, o Senhor amado, o que estava fazendo? Ele estava dormindo. Por quê? Porque o reino de Deus não pode ter o seu curso quebrado ou modificado por quem quer que seja. Essa era a lição de fé que estava por trás de tudo aquilo. Era o dia da prova, o dia do exame. Será que creio mesmo que a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso? Será que você crê isso, irmão? Que um dia a semente da graça foi plantada em meu coração e uma fé verdadeira surgiu em minha alma. Nada e nem ninguém pode me separar do amor de Cristo. O irmão tem essa certeza? Tem esse entendimento? Uma pergunta para se pensar. Irmão, eu creio que nada e nem ninguém pode frustrar o projeto de Deus. Não pode. Eu estou ciente que ninguém pode marcar ou desmarcar alguma coisa que Deus colocou para mim. Porque dependendo de como creio nessa verdade, posso dormir no meio de uma grande tempestade. Ou não. A pergunta que fica em nosso coração, no meio das batalhas, é: onde está o Senhor da minha fé? E a resposta é que Ele nunca saiu de perto de nós e nem perdeu o controle do seu projeto para a vida daqueles a quem Ele ama. Você já viveu situações assim? Provavelmente, tempestades, dias escuros de lágrimas, em que o medo tenta se apoderar do seu coração. São esses dias que o Senhor prepara e permite acontecerem, porque nada acontece fora da vontade dEle. Tudo se transforma em aprendizado e conhecimento sobre a grandeza do poder de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos ver a situação da majestade e do poder divino. Quando, por exemplo, Eliseu estava cercado pelos inimigos que querem prendê-lo, chega o seu ajudante e procura o profeta e então diz: precisamos fugir imediatamente, pois todo exército inimigo cercou essa cidade só para prender o Senhor. E o mesmo diz a Eliseu: você é o inimigo número 1 dos sírios. Eles vieram para matá-lo. Precisamos fugir imediatamente. O ajudante estava desesperado, ao ponto de, quem sabe, fazer uma pequena trouxa de coisas e sair correndo pela porta dos fundos. Mas Eliseu, de maneira tremenda, ele diz: Senhor, abre os olhos do meu servo. É interessante notar que Eliseu não pede ao Senhor para punir os inimigos, mas pede para abrir os olhos do seu servo, para que ele possa ver. E a Bíblia diz que os olhos espirituais do servo foram abertos e ele pôde ver carruagens de fogo. As mesmas carruagens que levaram Elias aos céus estavam no meio da montanha. Eles estavam sendo cercados por um exército celestial. Lembre-se, irmão, Deus continua no controle mesmo quando uma tempestade sobrevém em sua vida ou no mundo, como é o que estamos vivendo neste momento de pandemia. Você não vai perder nenhum dia e nem ganhar, pois Deus está no controle e ninguém, absolutamente ninguém pode frustrar os seus planos. A única pessoa que pode frustrar a vontade de Deus para nós somos nós mesmos. Mas se estivermos conectados com o Senhor Todo-Poderoso, então ninguém poderá frustrar os seus planos. Se você estiver acordado ou dormindo, se faz a semeadura, pode esperar a colheita, pois é Deus quem controla o dia da chuva. É Ele quem controla a germinação e o crescimento, e Deus vai convidá-lo a ser parceiro na hora da colheita.
fé testada no meio das circunstâncias é um convite de Deus para experimentarmos a grandeza do seu poder. Uma coisa é ler a respeito da grandeza do poder de Deus. Outra coisa é experimentar, vivenciar essa grandeza. Precisamos entender que no meio das batalhas da vida, sejam elas naturais ou espirituais, se não contarmos com a graça poderosa de Deus, estaremos realmente perdidos. Porque tudo está nas mãos do Senhor. Em o Novo Testamento, no Atos capítulo 12, temos o seguinte relato. O apóstolo Pedro está preso, a igreja está orando, e então um anjo é enviado. Pedro não tem certeza se é um sonho ou uma visão. Ele é convidado a sair. Então as correntes que o amarravam caem por terra. Os soldados que estão guardando as portas não o veem sair. O portão de ferro se abre automaticamente porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Podemos ver como Deus é bom. Ele é majestoso, Ele é poderoso. Irmãos, às vezes estamos vivendo um momento triste, com a morte de alguém querido, e pensamos, será que não é possível reverter essa situação? Todos morrerão um dia, até que o último inimigo, que é a morte, seja destruído pelo Senhor, como diz as Sagradas Escrituras. É uma realidade. Todos morrerão, graças a Deus que não conhecemos esse dia, pois se o conhecêssemos, seria mórbido, não é mesmo? Pensaríamos assim, nossa, faltam tantos dias para eu morrer. Você já pensou nisso? Deus é bom até nisso. Ele nos tira a esperança do coração, mas cuida de nós. Deus é bom. Não temos o controle, porque é uma realidade da vida. É por isso que pregamos o Evangelho, pois nossa esperança não está neste mundo, não está nesta vida. Ele nos prometeu uma vida eterna se tivermos Jesus no coração, e ninguém pode roubar isso de nós. Ninguém. Mas sabe o que Deus faz quando perdemos um ente querido? Ele derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Num momento de angústia, provocado pelas circunstâncias que desafiam a fé, somos convidados por Jesus a vivermos as mais marcantes experiências com o poder de Deus. É nessa hora que descobrimos que o poder daquele que tem todo o controle, é nele que depositamos toda a nossa fé. Talvez hoje seja aquele dia em que a sua fé esteja sendo desafiada pelas circunstâncias ao seu redor, pelo medo, pelo desespero do amanhã. Viva o hoje. O barco está cheio de água, você pode pensar. As ondas estão cobrindo. Você não sabe o que fazer. Eu digo, não desista, irmão. Creia. Se o Senhor for com você em seu barquinho, Ele chegará ao outro lado do mar, porque ninguém pode impedir este barquinho de andar e chegar no seu destino. Se você está no barco com Cristo, a única coisa que você pode fazer é descansar em Cristo e ponto. Só não sair do barco. Fica ali com Ele, que Ele está no controle de tudo. O Senhor está no controle. Lembre-se da promessa que está nas Escrituras Sagradas. Está lá escrito em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Eu vou ler para vocês. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa vida seremos desafiados a colocar as lições que aprendemos em prática e buscar as manifestações do nosso Deus. A única coisa que posso fazer é semear e colher. Quem vai trabalhar enquanto durmo ou choro não sou eu, é o Todo-Poderoso, o Senhor que nunca perdeu o controle de nada. Ele é o Senhor do céu, da terra, da vida, da morte. Ele é o meu Senhor, o seu Senhor. E se não for, você está realmente perdido. As tempestades vêm para que o discurso que fazemos a respeito da fé não seja meramente uma filosofia de vida, mas também uma experiência real. Quantas marcas de Deus há em sua história? Quantas marcas de Deus há na sua vida? Momentos em que você achou que não tinha nenhum jeito e de repente não consegue explicar como a bondade de Deus chegou à sua vida. É como se ele dissesse: continua no controle, meu filhinho. Essa é a parte 1 da nossa mensagem. Eu vou terminá-la com uma oração. Querido Senhor, aqui estou eu. Muitas vezes meu sentimento é como de uma ovelha que não percebe seu pastor, não ouve a sua voz, não sente o seu cajado ou sua vara, e olha para os precipícios da vida e treme. As águas agitadas e não consegue beber, os pastos verdejantes e não consegue comer. Eu quero te pedir, Senhor, que venha com tua graça, derrama do teu Espírito Consolador sobre minha vida. Espírito Santo de Deus vivo, venha sobre mim e se derrame poderosamente, e que a presença do teu Espírito seja tão tremenda como foi naquela caverna com Elias, como foi com Eliseu naquela montanha, como foi a presença do Senhor e dos teus anjos com Pedro na cadeia, como foi a presença do Senhor com Paulo no terremoto. Que o Senhor esteja comigo, retirando todo o medo, todo o desespero, todo o sentimento de abandono, e que eu seja coberto com a tua graça e a tua paz que excede todo entendimento. Visite-me nesta hora e nas circunstâncias que me assolam, e assim como as ondas e o mar foram repreendidos e cessou imediatamente o vendaval, que o Senhor repreenda do teu trono, essa situação que passa em minha vida. Tu és todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Decreta a tua bênção sobre minha vida, um decreto de bênção e vitória. Tu és o Senhor de todas as coisas, meu Pai, até mesmo do mar e da tempestade. Pois então venha com a tua graça e misericórdia, meu Pai, e me auxilie nessas circunstâncias. Eu creio e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa é a parte 1 da nossa mensagem. A parte 2 eu vou postar na sequência. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Não deixe de curtir, compartilhar com os outros irmãos na fé. Um grande abraço.